vocês todas trabalham com algum contato com o Brasil. Vocês duas mais diretamente, porque estão envolvidas. Entende tudo? Entende? Mas, na verdade, a língua portuguesa, ou qualquer língua, é uma porta para uma infinidade de coisas. Primeiro, eu acho que o Japão precisa falar mais línguas. Isso é a opinião do estrangeiro, tá? Nem todo mundo gosta de ouvir, mas a verdade é que no Japão, muitas vezes temos dificuldade de falar inglês, francês. O Japão pode se abrir mais para outras línguas. Eventos como os Jogos Olímpicos, né, as Olimpíadas agora de Tóquio, mostram que você tem que estar preparado. A pandemia acabou facilitando, porque ficou tudo muito fechado, né? Ficou Tóquio na bubble, né? Aqui. Mas numa Olimpíada, a população se mistura, vem muito turista, e vocês não tiveram a experiência do quanto é difícil administrar um influxo de muita gente, né? Muitos estrangeiros, muitos turistas, mas podem muito mais. Através do português, vocês podem muito mais. Quem trabalha com refugiados, ONG, NPO, pode trabalhar, inclusive, no exterior. Pode trabalhar num projeto de cooperação para refugiados na Guiné-Bissau, em países de língua, pode trabalhar em Moçambique, pode trabalhar nos projetos de cooperação da JICA. A JICA precisa de pessoas que falem português, espanhol, francês. E na área sua também é uma área muito importante, comércio internacional. No caso do português, aqui no Japão já tem muita empresa dos brasileiros. Os brasileiros que estão aqui estão lutando, é difícil ir para a universidade, mas muitos conseguem. Inclusive, tem brasileiros que vêm para cá porque perderam emprego no Brasil, mas eles são professores, pesquisadores, engenheiros. Então, aqui eles encontram oportunidade e fazem empresa. Bom, mas agora podem me fazer perguntas sobre o Brasil, sobre o que eu faço, o que quiserem. Primeiramente, eu gostaria de perguntar sobre o seu dia inteiro. O que você faz, o seu trabalho? Né? Senhor. Eu sou carioca, eu sou do Rio. No Rio todo mundo é você. Uma coisa interessante na carreira diplomática é que ela é muito diversificada. Eu trabalho num consulado e a minha função principal é burocrática. É uma função de assinar papel, legalizar documentos, emitir passaportes. É uma função muito notarial, cartorial. Mas eu tenho a chance de, por exemplo, estar hoje na universidade conversando com estudantes, falando sobre língua portuguesa. Eu fiz uma feira de ciências, tive a oportunidade de inventar essa ideia, colocar partes em contato. Eu tinha um sonho de aproximar a comunidade trabalhadora que está na fábrica, vida dura, dos engenheiros da MITAC. O Brasil tinha 220 engenheiros aeronáuticos trabalhando no jato da MITAC, o jato japonês. São duas realidades do Brasil. É um Brasil mais lutador, guerreiro, lutando para ascender, e um Brasil que é o terceiro maior produtor mundial de aviões. Então, botei engenheiro, alunos, encontramos a parceria da universidade,
fizemos uma coisa totalmente diferente e nova. Então, o meu trabalho é muito variado. A rotina de um diplomata, bom, vou deixar traduzir. Nós podemos trabalhar com cultura, fazer show de música, então é outra área completamente diferente, mas podemos fazer exposição, trazer artista brasileiro para fazer uma exposição de arte plástica. É muito, muito amplo. O dia tradicional de um diplomata começa, acho que no mundo todo, chega no trabalho, a primeira coisa a fazer é ler os telegramas que chegaram, porque são as instruções que vêm da capital, do governo. Isso acontece sempre, mas principalmente no Japão, porque com a diferença de fuso horário, eles mandaram um telegrama no final do dia lá, saiu entre 2 da tarde e 10 da noite, e vai chegar aqui de madrugada. Então a gente entra no consulado, pega o telegrama que acabou de sair, e vem muitos telegramas. Lê. A primeira coisa a fazer. Muitas vezes esses telegramas são resposta para nossas consultas. Tem um brasileiro que foi preso e não sei o quê, tem um brasileiro que perdeu o passaporte e ele não tem documento, mas ele, será que eu posso eu tenho autorização para dar o passaporte sem documentação, usando uma documentação remetida do Brasil? São casos pequenos, mas precisamos ter autorização. Então, muitas vezes vêm essas respostas. E aí eu cônsul-geral, dá as instruções, fala, vamos fazer assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mantenho reuniões, depois de ver tudo, mantenho reuniões com setores. Nós estávamos preparando a feira, então todo dia quase tinha reunião, vamos conversar, vamos ouvir, aí trazem problema. Está faltando dinheiro, sempre assim, está faltando dinheiro para isso, está faltando dinheiro para aquilo. Aí a gente, vamos ver isso, vamos resolver isso. Vamos mandar um telegrama para Brasília, pedir mais ajuda, mais recursos. O que eu ia dizer, por fim, que uma parte importante é a minha agenda de contatos. Então, nós representamos o país, fazemos contato, por exemplo, estar aqui conversando. Então, ao longo da semana, faço vários contatos. Ultimamente ficou muito parado por causa da pandemia. Então eu parei de fazer contatos, mas eu ia visitar o departamento multicultural, o Kissan, me encontrei várias vezes com ele antes dele vir para as faculdades, né, para a corporação. Segunda-feira fui me despedir do prefeito de Nagoya, do prefeito Kawamura. Agora, brevemente, vou me despedir do governador da província. São contatos protocolares, mas são importantes na representação do nosso país, e eles ajudam os dois países a funcionarem, porque falar de cooperação e de parceria é uma coisa abstrata. Japão, Brasil. O que faz isso acontecer é quando os diplomatas e os cooperantes, pode ser uma universidade, eles entram em contato. Esse contato humano, direto, que permite surgirem projetos, surgir uma cooperação, uma compra, uma importação, de exportação de produto. Ou seja, todos os laços passam por um contato. E muitas vezes é feito assim, numa visita que faz ao governador, num contato que faz com empresários, visitar empresários de Haiti. Então, essa é uma parte da minha agenda também importante, da minha atividade. Eu acho que paro por aqui, porque... ありがとうございます。すごいなんかもうお忙しいというか一日ね大変そうだなってすごい思って書きながらすごいだんでそう。Não, mas você consegue, todos conseguem. É só se preparar para isso. じゃあ誰でもなれますよ。
できます。でも。できます。Esse ano é o último ano para você? Último mês. Para o senhor. Se você. Ela está bem brasileira, né? Já brasileirou. Né? Você foi ao Brasil? Sim, já. Tá vendo? É por isso, ela foi ao Brasil. Ela já pegou o vício brasileiro de você. Não tem problema. Olha, eu estou indo embora agora, em setembro, dia 21 de setembro. Eu fiquei aqui quase 4 anos e chegou o tempo. Eu estou indo para a África, eu vou trabalhar lá no Togo. E eu gostaria de perguntar sobre como o senhor pensa sobre sistema educativo do Japão, porque na feira de ciência muitos alunos brasileiros vieram na minha universidade e eu sei que muitos alunos brasileiros sofrem na escola japonesa e, ao meu ver, eu acho que o sistema educativo do Japão acho que tem que mudar para as crianças que têm raízes estrangeiras. E como o senhor pensa sobre isso? Com relação ao ensino, não existe solução mágica. Um processo de integração de uma cultura a um outro país é um processo complexo. E eu acho que no caso de Brasil e Japão é particularmente complexo. Porque do lado do Japão, eu acho que a língua japonesa é um desafio muito grande para um brasileiro. O brasileiro vai para os Estados Unidos, pequeno, bota um garotinho, em um ano ele está falando, em 6 meses ele está falando inglês ou francês, e o aprendizado do japonês é mais longo. Então, esse tempo de aprendizado vai causando também uma perda nas outras matérias. Então, todo o processo de escolarização é difícil para um brasileiro. Em segundo lugar, tem um elemento que países de imigração, como o Brasil, Estados Unidos, são muito mais fáceis, porque ele vai chegar lá e ele vai encontrar uma escola onde tem paquistanês, africano, jamaicano, tem os afro-americanos, é muito mais misturado. Então, ele não vai ficar tão deslocado. E a chance de haver IDME também é mais baixa. Num país que é muito uniforme e que tem uma cultura muito monolítica, como o Japão, a presença da cultura estrangeira ela fica mais ela destoa mais. E isso cria tensões culturais. Isso aqui não cobre todos os problemas, mas dá uma ideia da complexidade. E a ideia final que eu tenho ao encarar esse tipo de problema é a seguinte: todas as partes dessa equação, ou talvez dessa inequação, né, tem uma parte a cumprir. O Japão, do lado do Japão, as autoridades, os departamentos de educação, os departamentos multiculturais têm um papel e eles estão aprendendo a lidar com esses dilemas, né? Com esses problemas que são problemas multiculturais. Por isso surgiram os departamentos multiculturais. Eles não existiam há 30 anos atrás. Quando eu morei em Tóquio, nos anos 90, eu trabalhei na embaixada, não havia
porque era muito novo o problema da presença dos estrangeiros, né? Então, nós precisamos de ajuda para que os brasileiros aprendam japonês. Não adianta ficar o brasileiro lá só falando português, e comendo churrasco e indo para a escola. Se ele voltar para o Brasil, não tem problema. Mas se ele quiser morar aqui, ele tem que aprender o japonês, ele tem que dominar a ferramenta. Do lado do brasileiro tem isso. O brasileiro não pode se alienar. Se ele quer morar aqui, ele tem que aceitar que ele tem que falar japonês, que ele tem que aprender a se comportar direito, adquirir os hábitos, respeitar os hábitos de uma outra cultura e não precisa violar a sua identidade, mas ele pode muito bem aprender a respeitar e a agir de uma forma educada. Então, nós, autoridades brasileiras, assim como as autoridades japonesas têm um papel, nós também temos. Um dos papéis é mostrar para os japoneses, para as autoridades japonesas, que eles também precisam aprender, que eles muitas vezes não conhecem a realidade dos estrangeiros aqui. Nós temos exemplos como o Kisanuki-san, que se tornou um apaixonado porque ele visitou as escolas brasileiras e ele agora apoia, ele nos ajuda muito. E nós temos que mostrar isso, temos que tentar mostrar aos brasileiros como eles devem agir para viver bem aqui, que não devem transgredir as regras e violar a cultura japonesa. Então, todo mundo tem uma parte, não tem solução mágica. Isso é um processo que vai... Os japoneses no Brasil estão lá há 112 anos. Hoje em dia são brasileiros. Alguns, os Yonsei já não falam, alguns não falam mais japonês. Então, isso pode acontecer de brasileiros. Eu conheço brasileiros que vão ao consulado geral e não falam mais português. É verdade. Ele nasceu aqui, a mãe ou o pai casaram com um japonês e chega no consulado, vem com a mãe, porque ele não consegue conversar com a gente e pedir passaporte. Brasileiro. Então, é um processo muito complexo, muito de longo prazo e não tem solução mágica. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Vocês gostaram da conversa? Foi bom? Muito. Que bom, obrigado. Eu também gostei muito, muito mesmo. Vocês mostraram coisas bonitas aqui, o lado bom do nosso trabalho, das nossas relações. Isso é muito bom e é muito emocionante também ver, né? Porque é um pedacinho, mas de uma coisa grande, de uma coisa bonita, que é dois povos, né, se entendendo, tentando conviver de forma harmoniosa. Muito bonito. Muito obrigado, professor Eunice, obrigado pelo trabalho. Dei muito trabalho, me desculpa, viu? E a professora Watarai também, muito obrigado pela atenção, pela gentileza das duas, e as 3 alunas estão de parabéns. Continuem, confiem em vocês, porque mesmo o estudem bastante, mas não morram de estudar, porque existem outras coisas importantes no ser humano e vocês são pessoas muito especiais. Muito obrigado. Continuem.